Hospital de Amor apresenta Previcast, a prevenção salvando vidas. Olá a todos, começamos mais um episódio do Previcast, o videocast do Hospital de Amor especial Março Lilás, campanha de prevenção do câncer do colo do útero. Eu sou o Dr. Júlio Possati, médico coordenador do Departamento de Prevenção de Câncer do Hospital de Amor. Hoje nós temos duas convidadas muito especiais, aqui presencialmente do meu lado, doutora Letícia Katz, que representa a Secretaria Estadual do Estado de Pernambuco. Doutora Letícia é ginecologista especializada em colposcopia e citopatologia, com uma atuação extremamente importante em gestão pública e que até recentemente esteve à frente da coordenação técnica do programa Útero é Vida, no estado de Pernambuco. Defendeu, inclusive, recentemente, uma tese brilhante de doutorado pelo Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz, em que ela detalha todos os desafios enfrentados nessa mobilização de prevenção do câncer de colo uterino. Letícia, é um prazer tê-la aqui conosco presencialmente. Eu gostaria muito que esse momento chegasse e, enfim, nós nos encontramos. Sim, eu quero agradecer a todos e obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Júlio. Muito obrigado, Letícia. E à distância, online, mas também não menos importante, nossa amiga médica ginecologista da unidade do Hospital de Amor de Campo Grande, doutora Adriane Bovo. Adriane também ginecologista, mestra e doutora pela Universidade de São Paulo, com atuação em patologia do trato genital inferior e exímia colposcopista. E ela também atua conosco já há mais de 10 anos na unidade de prevenção do Hospital de Amor em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Adriane, obrigado também pela sua participação. Um prazer estar aqui, uma alegria a gente poder discutir esses assuntos tão interessantes, né? Eu queria começar contando uma história, que é uma história fictícia, mas que na verdade é uma história que poderia permear aí os nossos consultórios todos os dias. A dona Fátima, 41 anos, solteira, 3 filhos. A filha mais velha, 21 anos, está gestante agora. Ela mora no interior do estado da Bahia, numa área mais periférica, trabalha como diarista, e Letícia e Adriane, em 2019, ela procura uma unidade básica de saúde sem sintomas para realizar o seu teste de rastreio, o teste citológico. Ela tem muita dificuldade em conciliar os períodos restritos de atendimento ofertados pela unidade de saúde e a sua própria disponibilidade de comparecimento. Ela realiza o exame de Papa Nicolau. Ele leva cerca de 90 dias para ficar pronto e no laudo apresenta uma atipia severa das células cervicais. Informada que será necessário um exame complementar de colposcopia, ela não entende exatamente a importância dessa investigação complementar, não retorna à unidade básica de saúde para a realização, permanece sem sintomas. E o resultado, agora no segundo semestre de 2024, ela desenvolve um quadro de sangramento vaginal persistente e hoje ela está em radioterapia por um diagnóstico de câncer de colo uterino localmente avançado. Essa poderia talvez resumir a história de muitas mulheres brasileiras ainda. Você foi muito feliz com esse exemplo de Dona Fátima, porque você inicia com um dos pontos mais importantes, que é a dificuldade de acesso. Hoje, se a gente fosse enumerar qual é o maior problema, seria o acesso. Ela teve dificuldade de ter o acesso. Quando ela teve o acesso, que deu uma atipia severa, não se deu continuidade, porque ela não retornou ao serviço, ou seja, esses alertas da gente estar acompanhando as pacientes é de fundamental importância. Então eu acho que o acesso é a primeira dificuldade e a partir do momento do diagnóstico você conseguir dar continuidade a esse caso. E você tendo acesso, você realizando a prevenção, você pega numa fase pré-cancerosa ou numa fase inicial que você tem praticamente a cura em 100%. Então
Então, essa situação não é só a inequidade existe, mas se você, em contrapartida à iniquidade, melhora o acesso, oferece o serviço e tem aquela sensação de entender as dificuldades dela chegar até a gente, você estaria resolvendo o problema, Júlio. Então, é iminente e urgente que a gente tome medidas para que isso seja sanado e ofereça essa condição de acesso a essas mulheres. Perfeito. Adriane, queria trazer você para essa discussão. Eu acredito que na sua região, na região Centro-Oeste, Campo Grande, a situação não seja muito diferente, né? Letícia sinalizou a questão do acesso como sendo um grande gargalo na questão da prevenção e do rastreio. O que mais você destaca, Adriane, na sua realidade, que é ainda um dificultador e um limitador? Uma dificuldade particular aqui da região Centro-Oeste é que os municípios são muito distantes. Aqui um município de outro fica a 100 quilômetros. Nós temos muitas mulheres em área rural, nós temos população indígena bastante também. E eu acho que a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de mulher, a gente tem que falar, uma mulher de meia idade, ela trabalha, ela cuida dos filhos, às vezes ela auxilia já com netos e às vezes ela cuida de pais. Então, a mulher até ela sabe que ela tem que fazer o exame preventivo, mas a mulher tem uma dificuldade de se priorizar, de conseguir esse espaço para estar se cuidando. Então, ela não consegue fazer regularmente o preventivo. Quando ela faz, ela tem toda essa dificuldade que tá cheio de donas Fátimas por aqui, Campo Grande, eu acho que no Brasil inteiro, né? E aí o exame termina sem ter uma conclusão, sem ter uma finalização do processo. Você acredita, Adriane, que ainda exista uma dificuldade de mobilização? Eu estou falando de educação mesmo da população, no sentido de valorizar a prevenção, porque nós estamos falando de mulheres assintomáticas, né? Eu acho que sim, Júlio. Eu vejo assim que existe também um pouco dentro de cada um de nós assim uma sensação de que com a gente não vai acontecer. Que a gente não tem perigo disso acontecer com a gente tem dificuldade. Quando a mulher se depara com uma alteração do preventivo, ela fala, nossa, mas nunca deu nada, nunca aconteceu nada, eu não sinto nada. Como que pode estar alterado o meu preventivo? Então, existe assim uma dificuldade de compreensão de para que serve o preventivo. Elas buscam o preventivo porque tem corrimento, porque tem sangramento, porque tem dor. Elas não buscam o preventivo como um exame periódico, independente de qualquer questão, e uma dificuldade de se priorizar. Eu acredito que a mulher tem essa dificuldade, ela se doa muito, então ela vai sempre deixando, e quando vê, se passa muito tempo sem fazer. Por isso a necessidade de organizar o nosso screening, né? Para que ela seja convidada. Eu acho que muito disso que a Adriane está dizendo, Letícia, é o que vocês sofreram, foram as dores que vocês passaram no estado de Pernambuco e muito por conta disso vocês se mobilizaram ali a partir de 2018, 2019 na criação de um programa que fizesse ali uma mudança mais profunda, estrutural na questão do rastreio no estado. Conta um pouco para a gente como que surge a ideia do programa Útero é Vida. Veja, o programa surge quando o Dr. Mozart Salles e doutora Jurema Teles, do estado de Pernambuco, se dirigiram ao secretário de Saúde, então na época, Dr. André Longo, e colocou esse diagnóstico situacional dessas mortes, dessa dificuldade de acesso e a economia que se teria, não só de qualidade de vida, como financeira, de se você diagnosticar antes de ter um câncer invasivo. E daí toda essa condição foi possível quando você olha os números, quando você vê os dados epidemiológicos, para que a partir dali você pense, o que é que eu posso fazer? Com esses dados, nós fomos para o território, nós fomos para os secretários de saúde, mostrando a necessidade da mudança.
O que estava sendo feito há anos não estava surtindo efeito. O diagnóstico demorava a chegar, muitas vezes se questionava porque você não tinha uma positividade alta. As mulheres às vezes precisavam de ir 14 vezes a um serviço de saúde para poder ter o início do rastreio até concluir o tratamento. Então isso tornou sensível, onde esses dados eram maiores do que a violência em termos de número, do que a violência contra a mulher, do que a mortalidade materna. Deixa eu te interromper, me perdoe, Letícia, mas é muito sensível essa informação. Quando você fala que uma mulher precisava, dentro dessa linha de cuidado, comparecer até 14 vezes a um serviço de saúde para ter concluído o seu rastreio, a sua investigação, seja com um exame de colposcopia, biópsia, para que ela tivesse um diagnóstico e iniciasse o tratamento. Detalhe um pouco para a gente, como é isso? Como essa limitação apresenta para vocês ou apresentava nesse momento do início do programa? Olha, primeiro era o agente comunitário de saúde comunicar a paciente que estava na época dela fazer o seu exame preventivo, até ela conseguir uma agenda, dentro da agenda dela, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de que o marido dissesse, não, agora você pode ir. Como é que você tem toda uma cultura dentro do seu estado de que você permite, entre aspas, que a sua esposa vá fazer aquele preventivo? Então, era a dificuldade de acessar a mulher, de fazer a agenda, quando chegava lá, de fazer a coleta, desde que não houvesse imprevistos. A coleta demorava de 30 a 40, às vezes 60 dias para o resultado. Ela tinha que ir lá saber, meu resultado está pronto? Não, não está. Ela retornava mais uma vez com o resultado, ele sendo positivo. Ele tinha que agendar com o médico ia agendar a colposcopia, porque ele precisava entender o caso clínico, fazer a colposcopia, depois da colposcopia esperar o resultado de uma provável biópsia e fazer o agendamento de tratamento. Então, imagine, eu já levei quase 14 segundos só contando os 14 passos que ela tinha aqui. Na verdade, você está dizendo que é um modelo baseado em multivisitas e que esse modelo claramente não está respondendo às necessidades e à demanda de erradicação ou pelo menos de minimizar o impacto do câncer de colo uterino no Brasil. Adriane, isso que Letícia está dizendo é muito simbólico, ilustrativo, mas eu queria também chamar a atenção para uma outra questão, que é a questão da qualidade dos processos, tanto da questão de qualidade dos exames de rastreio, quanto da qualidade de segmento, e a importância de se ter minimamente uma centralização com serviços de especialidade que possam atender essa mulher. E você sabe falar muito bem sobre isso porque trabalha há alguns anos como colposcopista e tem uma expertise nessa área de investigação. É verdade, Ju. O que a gente vê no Brasil, no interior, por aí, é que muitas mulheres fazem muitos preventivos com uma frequência muito grande, elas chegam a fazer para preventivo de ano em ano, e muitas mulheres não fazem preventivo. Então, não existe um controle dessa periodicidade. A gente tem essa questão bem clara e a gente tem dificuldade da paciente chegar até o nível secundário, à colposcopia e ao tratamento. A gente já fez um levantamento aqui no Mato Grosso do Sul, foi tese de mestrado de uma colega, mostrando que o índice de paciente que chega até a biópsia e ao tratamento é muito baixo dessas pacientes com preventivo alterado. Certo. Então, alguma coisa precisa ser mudada, né? Isso, e talvez até faça-se o exame citológico, mas você tem alguma dúvida da qualidade daquele exame, da forma como foi coletado, como foi avaliado dentro do laboratório e depois também com serviços de referência para a investigação complementar. Como que vocês superam ou pretendem superar isso, Letícia, no estado de Pernambuco? Como foi desenhado o programa Útero é Vida, levando-se em consideração, inclusive, que a proposta é que se faça uma substituição do teste de rastreio? Veja, eu acho que esse é o ponto mais sensível de que vamos mudar.
O que é que vamos mudar? Já identificamos que o exame Papa Nicolau, apesar dele ter sido eficiente em alguns países europeus, ele tem uma dificuldade no Brasil de ter qualidade. E ele é operador dependente, ou seja, depende dos profissionais estarem preparando o material e examinando. E daí vem a tecnologia do teste do HPV, que não é operador dependente. Só que a gente imediatamente viu de que não adiantava trocar o teste do HPV pelo exame citopatológico, em virtude de que tinham todos esses outros problemas que permeavam. Eu ia só trocar 6 por meia dúzia. Era somente a troca do teste. Perfeito. Vocês enxergaram outros desafios. Exato. E se não sanasse os outros desafios, daqui a 5 anos eu estaria aqui em Barretos, eu quero vir antes, mas eu estaria aqui em Barretos dizendo, não adiantou de nada, eu troquei o teste, mas eu não melhorei o acesso, eu não dei qualidade, eu não diminuí o tempo entre o primeiro diagnóstico e o tratamento. Então, tudo isso foi ser analisado. Lembrar que dentro do SUS você tem as diretrizes, você tem que primeiro conversar com os secretários de saúde, eles dizerem, estamos de acordo, vamos fazer um diagnóstico situacional, como vai ser o fluxo dessas amostras, que é diferente do fluxo do exame citopatológico. A partir disso, banco de dados, quais são as mulheres que precisamos chamar, se ela não atende ao nosso chamado, o que está acontecendo, que ela não está conseguindo chegar, para que ela chegue, tenha um diagnóstico mais preciso, num menor tempo de diagnóstico, para que a gente possa realmente dizer, valeu a pena ter trocado o teste Papa Nicolau pelo teste do HPV. Nós temos nos últimos episódios do nosso videocast, Letícia, falado bastante sobre essa substituição dos testes citológicos pelos testes moleculares no rastreamento. A gente tem todo um conceito teórico por trás disso. Mas o que eu queria ouvir de você especificamente é essa questão prática. Você foi para o território, você entrou nos postos de saúde, você conversou com os técnicos de enfermagem, com as enfermeiras, com os médicos, com os profissionais, os agentes comunitários de saúde. Como você enxerga isso? Porque se tem uma questão que é bastante já concretizada em saúde pública, é o rastreio de colo do útero baseado no Papa Nicolau. Como fazer essa transição? Como levar essa novidade e fazer com que as pessoas, os profissionais de saúde especificamente, entendam, absorvam e comecem a atuar de uma forma diferenciada? Qual que é esse desafio? Veja, o grande desafio é porque qualquer mudança na vida das pessoas, você tem dificuldade de aceitar. Você primeiro começa com aquele processo de negação. Não, o exame citopatológico é muito melhor. Depois você tem raiva porque estão querendo mudar o meu processo de trabalho que eu fazia tão bem até então. A partir daí você começa a ver de que isso não tem mais volta, porque cientificamente é muito melhor do que o rastreio com exame citopatológico. Então você começa a se convencer de que aquilo pode trazer benefícios. E aí você passa a ser um aliado do processo. Mas para isso você tem que explicar que antes você começava o rastreio identificando se ela tinha uma lesão. Agora eu vou no foco do problema, que é diagnosticar o HPV, que é o agente causador do câncer de colo. Mas eu diagnosticar o HPV, que nem sempre vai virar câncer, significa que tem por trás o lado de ser uma infecção sexualmente transmissível. Então, assim, tudo isso, Júlio, é um trabalho que tem que ser em conjunto, numa linguagem acessível e mostrar para ele de que eu estou antecipando um fato para que no futuro eu não tenha tanto câncer invasivo. É muito sensível essa fala sua, em que a gente traz o detalhamento da infecção pelo HPV, da sua história natural e de ser eminentemente uma infecção sexualmente transmissível, porque isso acaba sendo um limitador, atrapalha, porque nós esbarramos na questão do preconceito, sobretudo quando se vai falar em educação, em divulgação, em capacitação, tanto dos profissionais de saúde quanto da população em geral. A Adriane tem uma experiência, né, Adriane, de já trabalhar com testes moleculares há alguns anos.
como que você lida dentro do consultório? Como que é essa informação sendo transmitida para a mulher, para a sua paciente dentro do consultório, de um teste de HPV positivo? Quais são as estratégias? Como que você encontrou aí atalhos para lidar com essa informação? Bom, primeiro a gente tem que deixar bem claro, né, que precisa todo um cuidado com a paciente para passar um diagnóstico desse. Então, a gente tem que explicar para ela que a infecção por HPV, ela é muito prevalente, ela é muito comum, não é um problema especificamente que está acontecendo com ela, né, não tem essa culpa de relacionar com a sexualidade, porque qualquer mulher exposta sexualmente, ela está exposta ao HPV, principalmente quando ela troca de parceiro, aumenta a possibilidade dela estar em contato com o HPV, e explicar, deixar muito claro, Júlio, que a infecção pelo HPV, frequentemente, ela vai ser uma infecção passageira, que vai se resolver espontaneamente, que a ocorrência do câncer vai ser uma situação muito rara, para que ela não saia daqui com a sensação de que ela está com uma doença sexualmente transmissível e que ela está num risco iminente de câncer. Então, também tomar cuidado quando a gente dizer, olha, a senhora está com HPV de alto risco, porque ela entende que ela está em alto risco de câncer. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado, não só com o profissional de saúde, do esclarecimento, mas também de como passar essa informação, porque senão nós vamos causar problema nos relacionamentos, na vida sexual das pacientes, né? Muitas pacientes passam por um período em que tem dificuldade até de voltar à vida sexual. Então, nós temos que ter muito atenção para essa mulher. É perfeita essa fala sua, sobretudo quando a gente leva em consideração essa desinformação. Então, eu acredito que nesse momento, nem os profissionais de saúde, nem a população em geral estejam muito confortáveis, Letícia, em lidar com o tema, porque ainda é desconhecido. Então, quando você não tem conforto, não é dono daquele conhecimento, você transmite isso para a sua paciente, de que você ainda está inseguro em lidar com essas questões, né? Então, nós temos que avaliar aí, acredito eu, sempre os dois pontos, né? O profissional de saúde e o usuário que está recebendo essa informação. Nós temos falado muito sobre os testes no cenário SUS, mas a gente precisa entender que a grande porcento da população brasileira está coberta pela saúde suplementar, pela saúde privada. Você entende que isso, começando pelo SUS, a saúde privada acompanha, na sua vivência, como isso vai caminhar daqui para frente à medida que a transição for evoluindo, Letícia? Veja, o cenário ideal, Júlio, é de que acompanhe, porque na realidade é uma saúde só, apesar de você ter SUS e saúde suplementar, mas que também precisa de uma explicação, de uma conversa. Hoje ainda a gente vê na saúde suplementar profissionais solicitando 2 testes que servem para o mesmo diagnóstico, uma captura híbrida e um PCR. Então precisa ser explicado que, dentre os 2, qual seria o mais eficiente? Ambos têm o mesmo objetivo, mas teria um custo altíssimo de você fazer 2 exames que vão dar o mesmo resultado, né? E na realidade, a gente sabe que quando você orienta, quando você explica, você tem uma economicidade, você tem um melhor direcionamento. Mas a saúde suplementar, ela tende a acompanhar e ir adiante do SUS, porque ela não vai ter as dificuldades de recursos. Por outro lado, a gente não pode começar uma política pública, quer seja SUS ou privada, de que traga mais prejuízos econômicos do que, na realidade, um benefício para a mulher. A gente sabe também que diagnosticar o que ia sumir pode trazer prejuízos. Então, a gente tem que ter o cuidado com o excesso e com a falta daquela assistência. Deixar claro que na escolha de um teste ou outro, quando se fala em rastreio primário, ou seja, o teste inicial que vai ser implementado para o rastreio de uma mulher assintomática, o ideal é sempre escolher pela PCR, né? Em detrimento da captura híbrida. Os estudos mostram isso do ponto de vista de sensibilidade, né? Eu sei que hoje no estado vocês caminharam bastante, vocês já conseguiram abranger o programa para áreas mais interioranas, começando também o programa na capital.
Recife. Hoje, que ponto vocês estão do ponto de vista de resultados, de indicadores, e o que você vislumbra agora como sendo os próximos passos que a equipe que assume vai adotar daqui para frente, Letícia? Veja, a gente começou pelas áreas que você tinha mais casos e óbitos no intuito de que precocemente a gente já começaria a identificar quem precisaria de imediatamente fazer um tratamento. Então nós começamos pela 3ª Regional de Saúde, fomos para Jaboatão e em Recife. E o que é interessante é que se você procurar os profissionais de saúde hoje dessas regiões, eles têm conhecimento da causa, eles sabem por que houve a mudança e eles não querem mais voltar ao método antigo. Ou seja, isso para a gente nos orgulha saber que todo o empreendimento, né, todo o tempo desprendido e toda educação que foi feita, ela está surtindo efeito. Então, os próximos passos é paulatinamente você ir ampliando, porque aí eu quero chamar a atenção de que você não leva menos do que 30 a 60 dias para organizar a rede para receber essa nova mudança. E no momento que você muda para o teste do HPV, você não retrocede mais para o Papa Nicolau. E outra coisa que eu não comentei, que eu acho que é válido, é de que a citologia não sumiu do cenário, ao contrário, ela se tornou mais qualificada. Ela está vindo numa etapa posterior a um teste positivo. Eu digo isso porque eu sou fã da citopatologia, eu adoro quando eu estou nervosa ou estressada, me acalma ir para o microscópio, conversar com as mulheres nesse formato, e ele passou para uma fase posterior ao teste do HPV. Então, assim, eu acho que a gente vê que está no caminho certo, porque está sendo bem aceito, e elas estão começando a compreender que isso vem para o bem. Perfeito. E é muito bonita essa figura que você coloca de conversar com a mulher por meio do microscópio, avaliando a esfoliação das células cervicais. É muito bonito. Adriane, eu queria aproveitar essa fala da Letícia, nós já estamos agora encaminhando para o encerramento do nosso episódio, dizer para você que muitos profissionais de saúde têm acompanhado o videocast, alguns colegas ginecologistas que atuam em colposcopia. Como que é essa abordagem de receber agora as mulheres para uma colposcopia triadas por um teste molecular, estando cega para a citologia? O que muda, né? Como que é a abordagem? Porque a citologia, ela te traz um direcionamento, ela consegue graduar para você essas atipias e você antecipadamente entende o que você pode encontrar durante o exame. O teste de HPV te diz que a mulher está naquele momento exposta a uma infecção viral. Como que lida com essa mudança? Sim, então, ainda dentro da fala anterior, só queria ressaltar que é muito importante a gente colocar para a paciente e para o profissional a segurança do método. Então, que nós estamos oferecendo um método mais seguro, que vai dar mais segurança para a paciente e para o profissional. Recebendo a paciente com teste de HPV positivo, triada, né? O atendimento é o habitual que a gente já está acostumado, né, Júlio? Nós vamos fazer. Nesse primeiro momento que a gente recebe a paciente com teste positivo, nós vamos fazer uma citologia, nós vamos fazer colposcopia, devemos fazer biópsia sempre que acharmos necessário. Quer dizer, o atendimento colposcópico não vai mudar. E como a Letícia falou, que eu tenho falado também isso muito para os meus colegas, a citologia, ela nunca vai deixar de existir. Ela só está sendo colocada agora no lugar mais justo para ela, porque a gente estava exigindo da citologia algo que ela tinha dificuldade. Ela estando agora no cenário secundário, é mais justo para a citologia, ela vai nos ajudar sempre. A citologia, o Papa Nicolau nunca vai acabar. E o atendimento é igual, né, Júlia? Paciente chegando, nós vamos fazer o mesmo atendimento que nós já estamos acostumados. A única questão é que a gente vai ter um aumento de pacientes convocadas para a colposcopia, pelo menos no primeiro momento, né? Sim. Isso é uma consequência imediata da mudança do teste de rastreamento, e os serviços precisam se preparar para absorver essa nova demanda. Nós, infelizmente, temos um tempo limitado. Eu gostaria enormemente de agradecer tanto a participação de Letícia quanto a participação de Adriane. Adriane, aproveitar que você acabou a sua fala, gostaria de deixar o espaço aberto para você se despedir, uma última mensagem, um último recadinho aí.
Só dizer que nós que estamos militando na área há muitos anos, né, nem vou contar quantos, a gente está muito feliz com a chegada do teste HPV, que vai trazer maior segurança para os nossos pacientes, de mão dada com a vacina. Então, a gente tem muita esperança que a gente vai reduzir essa doença. É muito triste para a gente que milita na área, tantos anos ainda vê mulher morrendo de um câncer, que tem um modelo fantástico de prevenção e que, inclusive, tem vacina. Então, o cenário eu acho que é muito animador para a gente tem expectativa que em breve a gente consiga reduzir a mortalidade e a incidência de câncer de colo no Brasil todo. Né? Muito bem. Muito obrigado, Adriane. Letícia, eu gostaria de aproveitar, entregar para você em mãos uma lembrança da equipe do Hospital de Amor, do Márcio Lilás. Agradecer a sua presença em Barretos mais uma vez, foi um prazer para nós. É a camiseta símbolo da campanha, né, do Márcio Lilás, e deixar para você também aberto esse momento de despedida. Eu quero agradecer, Júlio, e dizer que eu já estou vestindo a camisa da causa e agora junto com vocês na causa. E minhas palavras finais seria de que a gente precisa fazer com que as mulheres entendam de que elas são o foco. Então, os profissionais de saúde, quando nós estamos servindo as mulheres. E de que quando elas se apercebem de que o cuidado é para ela, de que eu me coloco no lugar dela, é assim que eu queria estar sendo tratada, assistida, fica mais fácil delas entenderem e aceitar. E de que, pelo lado do profissional, quando a gente começar a reduzir esses índices de casos e óbitos, isso vai nos dar orgulho de que juntos nós começamos todo esse processo e todos vestindo essa camisa que hoje eu vou colocá-la como mais uma meta da minha projeto de vida, né? De você poder associar serviços, associar estados e juntos fazer com que o Brasil saia desse cenário que hoje é tão triste. Muito obrigado, Letícia. Adriane, você vai receber a sua camiseta em Campo Grande, tá? Agradecer a todos, agradecer às convidadas presencialmente, online. Lembrar que você pode conferir todos os episódios do Prevcast no canal do Hospital de Amor no YouTube e nas plataformas de áudio. Siga-nos nas redes sociais do Hospital de Amor para acompanhar nosso trabalho, compartilhe nosso conteúdo e divulgue essas informações tão importantes. Também faça sua doação para o Hospital de Amor e nos ajude a salvar vidas. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Hospital de Amor apresentou Prevcast, a prevenção salvando vidas.